Olá, boa noite. Eu sou o Sérgio Della Sávia, professor do Departamento de Filosofia da UFRN. O programa Grandes Temas da TV Universitária começa agora. No próximo domingo, os brasileiros vão às urnas para escolher seus representantes pelos próximos 4 anos. Na esfera nacional, os acontecimentos dos últimos meses e as pesquisas de intenção de votos apresentam um país dividido entre 2 projetos futuros totalmente distintos. E esta situação também tem refletido nos governos estaduais. Na tentativa de compreender um pouco mais este cenário complexo, o programa Grandes Temas abordou nas últimas semanas assuntos como as ameaças à democracia, os desafios econômicos para os próximos mandatos e a influência das redes sociais nas eleições. Todos disponíveis em nossas redes sociais e no YouTube. Hoje, então, o Grandes Temas debate as propostas dos candidatos ao governo do Estado para a próxima eleição. Analisaremos a viabilidade de algumas propostas e quais as medidas necessárias para o desenvolvimento do Estado no próximo governo. Para este debate, estão aqui comigo no estúdio Geraldo Magela Fernandes, sociólogo e cientista político. Ana Ruth Dantas, comentarista de política. E Daniel Menezes, cientista político e diretor do Instituto SETA. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês e obrigado por terem aceito o nosso convite. E o programa Grandes Temas está sendo também transmitido ao vivo pelo Facebook. Participe dizendo quais são, na sua opinião, as principais medidas para o desenvolvimento do Estado. Envie para a nossa fanpage pelo endereço facebook.com/GTTVU e, se preferir, envie a sua pergunta através do nosso WhatsApp para o número 99193 6032 e participe conosco. Bom, muito bem, nós estamos nos aproximando agora, então, do pleito eleitoral, agora de 2018, né? E o tema do desenvolvimento, ligado à questão da economia, né, é um tema que interessa a toda a população. Evidentemente, os candidatos têm as suas propostas de governo, né, têm participado de debates televisivos ou têm manifestado suas propostas pelas redes sociais, mas a gente está aqui no Grandes Temas para tornar isso acessível ao grande público, né? E a gente poderia começar o debate sobre desenvolvimento econômico no Rio Grande do Norte como pauta para a eleição do governo do Estado, contextualizando um pouquinho quais são os grandes desafios. Eu acho que a gente pode começar por aí, né, Geraldo? Quais são os grandes desafios econômicos que deverão ser enfrentados pelo próximo governo do Estado a partir da eleição de domingo? Uma boa noite. Boa noite comigo, não é? Olha, não é fácil a retomada do desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Norte, porque vai depender muito das candidaturas, ou dos eleitos, ou do eleito para a presidência da República. Porque os planos nacionais de desenvolvimento, eles mais ou menos aniquilaram as políticas de desenvolvimento locais. Então, define-se políticas nacionais para regiões e, a partir das políticas nacionais, se encaminham os projetos locais, estaduais e etc. Então, veja, o Rio Grande do Norte ele teve diversas fases do seu desenvolvimento, mas ele se esvaziou. Veja bem, nós tivemos lá a Barrilha, nós tivemos a mineração, nós tivemos o algodão, não é? Nós tivemos diversas atividades baseadas nos recursos naturais que hoje já não mais existe. Como é que se vai retomar esse debate? Então o Rio Grande do Norte passou a ser o quê? Não é? Passou a ser um empório comercial de quem tem como base de sustentação principal o setor público. Quer dizer, o governo que entre aí, o governo federal que entre, que seja eleito e que não privilegie para as regiões, né, o setor público, como o governo, por exemplo, do PT fez, a partir das universidades,
a partir dos institutos federais e etc., você deu uma dinamizada nisso. As políticas sociais ligadas à Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, que dinamizou enormemente a área da construção civil, não é? Quer dizer, esse projeto eu acho que deve ser retomado. Se não ele, que outro projeto nós poderíamos encaminhar para o Rio Grande do Norte que desse um resultado onde você fomentasse internamente a economia? Eu diria assim, para concluir, para os outros colegas falarem, ou você desenvolve um projeto de desenvolvimento, não é, para o Brasil, desenvolvimento interno. Naturalmente, você não pode desconhecer as políticas externas, desenvolvimento externo, mas, por exemplo, depois de Dilma para cá, nós tivemos um projeto de desenvolvimento interno que gerasse emprego, que gerasse renda. O salário caiu, o salário mínimo caiu, não teve mais uma recuperação adequada para que dinamizasse a economia interna, e então nós estamos nessa situação que estamos, a miséria se espalhando, a violência aumentando. Enfim, ou você desenvolve um projeto de desenvolvimento voltado para a economia nacional e regional, ou a situação será muito difícil. Ok, obrigado, Geraldo. Ana, você é jornalista, comentarista, né, política. Depois a gente vai voltar a essa questão de um contexto mais nacional, e eu concordo com o professor Geraldo Magela, de que isso é determinante para entendermos, né, os desenvolvimentos regionais, não há como a gente desconectar uma coisa da outra, mas considerando nesse primeiro momento do debate, quais são para você os grandes desafios no que diz respeito ao desenvolvimento do Estado que serão enfrentados ou deverão ser priorizados pelo governo do Estado, no futuro novo governo do Estado? Uma boa noite. Boa noite para vocês. É uma alegria estar aqui compartilhando esse debate com vocês três e, sobretudo, compartilhando o debate com você que está em casa, com você que está nos escutando, nos assistindo. Eu vejo com extrema preocupação sobre diversos aspectos. A primeira preocupação que eu chamo a atenção é a extrema desconexão, e acredito que os senhores concordam comigo, entre o que está posto como propostas de governo para os mais diversos candidatos ou pelos mais diversos candidatos ao governo e o que, de fato, a realidade que nós temos, a realidade fática do Rio Grande do Norte. Como se fala, e eu escuto muitos candidatos, seja nos comícios, seja nos debates, seja nos programas eleitorais. A gente acabou de assistir um programa eleitoral que foi exibido há pouco, onde eles falam do desenvolvimento econômico, onde eles trazem a bandeira da geração de emprego. Mas como se falar em desenvolvimento econômico, como se falar na geração de emprego em uma realidade onde hoje nós temos o Rio Grande do Norte com quase 14% de pessoas desempregadas, uma média muito superior à do Brasil. O IBGE fechou agora os seus números, 12,7%. Daniel, você veja a situação do desemprego, sobretudo da indústria da construção civil. O professor Geraldo Magela falava, a construção civil, em 4 anos, desempregou 61 mil pessoas. Isso quer dizer, percentualmente, até para a gente ter um referencial sobre o que significam 61 mil empregos a menos na construção civil, isso quer dizer 46% a menos em 4 anos. Ou seja, como pregar o desenvolvimento econômico no estado do Rio Grande do Norte sem ser balizado pela própria logística? A logística de estradas, a gente tem que observar a logística de estradas. Veja um exemplo concreto, a reta Tabajara, a duplicação da reta Tabajara, a principal via de escoamento hoje para quem vem do Seridó, para os produtos do Seridó, para os produtos do Oeste, e aí, sobretudo, a cidade de Mossoró, que tem um agronegócio, e também a região do Vale do Açu. Reta Tabajara, a duplicação da Reta Tabajara, com recursos do governo federal, ela foi defendida e começou há 5 anos, avançou 10%. Se a gente for nesse ritmo, quando é que a duplicação da Reta Tabajara, a principal via de escoamento de produtos do Seridó, da região do Vale do Açu e da região de Mossoró, quando é que a duplicação da Reta Tabajara vem? Vamos pela via portuária, o Porto de Natal precisa há muito de uma expansão. Aliás, a comunidade do Maruí foi retirada daquele local
para ceder espaço e ampliação do porto. O Porto de Natal, nos últimos 4 anos, a previsão do projeto do Orçamento Geral da União era o Porto de Natal receber 200 milhões de reais. O Porto de Natal não chegou a receber nem 120 mil reais. Ou seja, a gente tem uma desconexão das propostas que estão postas com a realidade fática. E eu concordo com o professor Geraldo quando ele fazia referência à importância do governo federal. Claro que hoje o Rio Grande do Norte, e sem nenhum demérito, mas analisando a realidade, o cenário que está posto, o Rio Grande do Norte está algemado do governo federal. A gente depende do governo federal. O mesmo governo federal que há muito esqueceu do estado potiguar. Concretamente, o desenvolvimento do Rio Grande do Norte, ele não tem que ser no discurso, mas ele tem que ser calcado em uma base que hoje nós não temos. O caminho é longo, mas a gente chega lá, eu espero. Eu também queria fazer um pequeno comentário a respeito, no sentido de dizer que o cenário ele tem que ser analisado de forma realista e a gente tem que se encontrar consciente que a situação é extremamente precária, né? Primeiro, não dá para contar com o governo federal porque os repasses vêm caindo e não há qualquer sinalização, né? Qualquer sinalização que o Fundo de Participação dos Estados, por exemplo, vai aumentar. Primeira coisa. Segunda coisa, a gente tem uma máquina pública hoje com orçamento de em torno de 12 bilhões que se encontra completamente falida, né? E isso não vem sendo debatido durante a campanha, né? Hoje, o principal problema fiscal do Estado tem relação direta com a reforma da Previdência Estadual, né? Que produz um rombo anual em torno de 1 bilhão a 1,4 bilhão por ano. E também não há nenhuma perspectiva no sentido de resolver essa equação, né, na qual hoje o Rio Grande do Norte se encontra, em que você tem um funcionário nativa sustentando um pensionista ou uma pessoa inativa, né? Como é que a gente vai resolver essa questão? Os próximos anos, a gente tem que ser realista, eles serão de transição, né? Nós teremos aí 1 ou 2 anos de um severo ajuste fiscal que inevitavelmente vai ser feito por qualquer um dos postulantes que venham vencer essa eleição. É inevitável, porque senão ele não termina o mandato. Agora, Daniel e colegas, um pouco na direção do argumento do professor Geraldo Magela, nós vemos que nos últimos anos, quer dizer, a partir do golpe que interrompeu o mandato da presidente Dilma Rousseff, nós tivemos um cenário que compromete a possibilidade de retomada de crescimento justamente nos estados, né? Me recordo, em 2016, na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, 2016, alguns economistas afirmaram que, naquele contexto de gastos, né, do governo federal, em torno de 20% do PIB, né? E que, a partir da PEC, na ocasião 241, depois PEC 55 no Senado, né, que, para a infelicidade da nação brasileira, foi aprovada, ela, na projeção, ela vai reduzir esse gasto do Estado de 20% para 13%. Isso significa que a possibilidade, né, do governo federal investir em políticas públicas que possam favorecer, né, crescimentos também nos estados, isso fica comprometido, fica reduzido, né? E aí uma pergunta que eu acho que é importante a gente discutir é justamente como é que a gente pode... Concordo, Daniel, que a gente vai ter um cenário de transição até que as coisas se acomodem, mas, a meu ver, quero que a gente discuta isso, mas, a meu ver, se a gente não rever, né, se a gente não tiver uma interrupção da aplicação dessa PEC, qualquer cenário futuro vai ser bastante comprometido, porque a população continua crescendo, os gastos necessários para o desenvolvimento, para o atendimento das necessidades e, portanto, de investimento, eles tendem a aumentar. Se você congela, e a proposta de congelamento por 20 anos, é insustentável isso para qualquer nação. Acho que nenhuma nação no mundo adotaria uma orientação política em detrimento do interesse público, como nós fizemos aqui no Brasil. Então, assim, como é que vocês veem, já que a gente não pode recortar os estados do cenário nacional? Então, é complicado tudo isso. Deixa eu ter uma participação. Olha, é preciso, né, Daniel, que
retome-se uma política nacional de desenvolvimento. Nós tínhamos uma política nacional de desenvolvimento, como, por exemplo, o setor industrial estava muito articulado, não é? Com determinadas estatais. Pega a Petrobras, pega os estaleiros, né? Que você gerava milhares e milhares de empregos nesses setores, né? Você tinha uma boa articulação. Você pega a área da agricultura, que teve também uma boa articulação, e foi um momento muito importante nesse período dos governos passados, né? E que as nossas commodities tinham um valor muito elevado e etc. Nós estamos fazendo uma coisa agora que desmonta o país. A infraestrutura de uma nação é fundamental. 3 coisas: a terra, suas águas e etc., suas possibilidades. Está aí a nossa agricultura, que é uma das mais avançadas do mundo, não é? A energia, que é a energia hidráulica, a energia da Petrobras, produzida pelo petróleo, que é outro elemento muito importante. E nenhum país do mundo renuncia a isso. A gente também está repassando. A Eletrobras a gente está repassando e etc. Ao lado disso, o governo, ontem ele vende o restante, aí, outra parte da Petrobras e encaminha uma isenção ligada à Previdência, que a Fiesp hoje estava comemorando, em torno de 34% de redução de pagamentos de impostos dessas empresas à Previdência. Olha, se a Previdência está quebrada, e está, daí a preocupação dos aposentados, dessas pessoas, então você veja, aí você chega para os grandes grupos econômicos, entrega as suas riquezas naturais, que era o instrumento de desenvolvimento, tá? E mais da isenção, e mais subsidia. Quer dizer, ou você retoma um projeto que vai buscar um pouco aquilo que vinha sendo feito, ofensiva internacional do ponto de vista de mercado, de abertura de mercado, ou não vai. Eu vou só pegar um gancho aqui com Ana Ruth, que é assim. E aqui, Rio Grande do Norte, o que a gente teria hoje para o desenvolvimento? Você teria a questão do turismo. Eu acho que o Rio Grande do Norte, o desenvolvimento básico dele, ao longo da sua história, foi recursos naturais e recursos públicos. Os dois somados trouxe o Rio Grande do Norte, é o que nós estamos aqui. Eu não acho muito pouco que foi feito. Eu acho que foi feito muita coisa. A questão da energia em todos os lugares, né? A questão das estradas em todos os lugares. Tem esses gargalos aqui e acolá, mas nós tivemos aqui o aeroporto, eu acho que desnecessariamente, né? O aeroporto está totalmente subutilizado. Foi uma loucura se construir aquele aeroporto. O aeroporto aeroporto de São Gonçalo do Amarante não é usado nem 20%. A gente se deu ao luxo de gastar onde não poderia, tendo investido um ano antes de inaugurar aquele aeroporto, 12 milhões de reais no aeroporto São Gonçalo, no aeroporto Augusto Severo. É verdade. É irrazoável. Era suficiente o aeroporto aqui para o nosso uso doméstico, né? O uso local, né? Então você veja, você tem qualquer que seja o candidato que ganhe as eleições, terá muita dificuldade. Se não se redefinir um projeto nacional de desenvolvimento, se não retomar um projeto voltado para o mercado interno, que nós não temos aí um índice de desemprego dos maiores. Ruth estava colocando isso agora aqui para o Rio Grande do Norte. Como é que nós vamos retomar isso? Não é? Aí você sucateia o setor público. Olha, gente, o significado que foi uma escola técnica federal no interior. Conversa com o prefeito de lá, de qualquer dessas cidades, revolucionou a cidade. Desde das pousadas, dos hotéis, dos aluguéis, etc, etc. Então isso para um estado como o nosso, que não tem mais... Eu acho que ele perdeu o bonde do seu processo de desenvolvimento industrial pela própria integração que houve no Brasil, né, das regiões. Então, como é que nós vamos fazer? Eu acho que nós temos ainda, só para concluir, a questão do turismo, que ainda é fundamental. Ligada a isso estaria a questão da violência, você teria que resolver ou minorar isso, essa questão da violência. Aí já é uma outra questão grave. Como é que nós vamos resolver isso? Prendendo, matando, como é que a gente vai fazer? Ou retomando políticas sociais. Quer dizer, você teve um modelo passado, aí dos governos do PT, que andou respondendo, né,
a isto. Você diz não de forma, não é satisfatória, não é verdade. Porque nós temos 500 anos de exclusão social. Pega o Rio Grande do Norte, em nenhum momento as elites do Rio Grande do Norte dialogou com o povo. Nós temos uma mudança agora, nós estávamos conversando ali fora, nós temos uma mudança agora. O diálogo da professora Fátima Bezerra, de fato, é com o povo. Eu perguntava ao professor Daniel, né? E os empresários, onde é que eles estão? Eles estão em algum lugar, apoiando outros candidatos, não a professora Fátima. Então esse embate que ela fez, essa representação, esse simbolismo, por exemplo, do setor público, ligado aos IEFs, ligado às universidades, ligado a determinadas atividades, não é? Mas ela foi importante, vai lá. Mas ela teria, caso fosse eleita, né? Ela teria que gastar o capital político que ela inevitavelmente vai contrair, vencendo a eleição, tendo que resolver, por exemplo, uma folha que a gente não consegue pagar. É uma questão objetiva. Porque, assim, eu tenho assistido muitos programas eleitorais, né? E assisto com certo ceticismo, porque eu vejo algumas propostas que simplesmente não vão funcionar. Por exemplo, promete-se reaquecer o setor imobiliário. De que maneira? Qual é a capacidade que a máquina estadual tem para empreender um tipo de política nesse sentido? Fala-se em trazer novamente a Petrobras para o Rio Grande do Norte, que foi embora. Objetivamente, a Petrobras não investe mais no Rio Grande do Norte. Com qual capacidade de diálogo o Estado do Rio Grande do Norte, falido como se encontra, e com a diminuição da perda dos seus recursos naturais, como é que ele vai dialogar com a Petrobras, que não investe mais aqui, porque não é mais vantajoso, né? Como é que isso vai acontecer? E some-se a isso o fato de que já ocorreu um aumento de impostos em 2015, aqui no Estado, ICMS e algumas outras coisas mais, e o Estado não tem mais de onde tirar dinheiro e a folha não está fechando. Como é que a gente vai fazer para resolver essa questão? Inevitavelmente, quer seja Fátima, Carlos Eduardo, Robson ou qualquer outro que entre, vai ter que produzir uma relação inicial de bastante diálogo e possivelmente de enfrentamento para produzir algumas demissões, cortes, diminuição de vantagens e por aí vai, né? O cenário não é positivo, em que pese o fato de que as propostas são bastante otimistas, né? Mas eu não acredito que isso vá se confirmar. Só lembrando para o nosso telespectador também, nós temos extratos de vídeos, né, com propostas dos candidatos que vieram ao programa e deixaram gravados alguns comentários e propostas que eles estão apresentando agora para o debate. E foi realizado aqui na última quinta-feira, aqui na TVU. Compareceram ao debate os candidatos Breno Queiroga, do Solidariedade, o professor Carlos Alberto, do PSOL, Dário Barbosa, do PSTU, Freitas Júnior, da Rede, Heró Bezerra, do PRTB. O candidato Carlos Eduardo, do PDT, e Fátima Bezerra, do PT, haviam confirmado participação nesse debate, mas não compareceram, alegando conflito de agenda. E o atual governador do estado, candidato à reeleição, Robson Faria, do PSD, não aceitou expor suas propostas aos nossos telespectadores, tanto no debate quanto na série de entrevistas realizadas com os candidatos no TVU Notícias. Carlos Eduardo também não compareceu à entrevista. O debate completo você confere no canal da TVU no YouTube e na página da TVU no Facebook. Então, daqui a pouquinho a gente vai acompanhar alguns extratos desses vídeos. Mas, voltando, Daniel, à sua questão, conectando, não é, com um projeto nacional, porque é impossível a gente não considerar a situação de uma política nacional que retome o desenvolvimento, retome um projeto de Estado, né? Nós estamos na contramão disso, porque nós estamos num projeto de redução do Estado, né? Da capacidade do Estado de implementar políticas públicas que possam resultar, né, em alguma capacidade de crescimento, de geração de empregos. É difícil, então, a gente pensar num cenário positivo do Estado
num contexto de baixa arrecadação. Eu queria que a gente começasse isso, porque eu acho que esse é um tema importante, não é, Ana? Importante, vocês falaram sobre a questão da indústria do turismo. O turismo hoje no Rio Grande do Norte representa 15% do nosso produto interno bruto. O nosso PIB, claro que é uma indústria extremamente importante, mas me preocupa muito sobre as alternativas que estão sendo criadas para impulsionar a nossa vocação turística, porque tudo que se apresenta até agora é o turismo de sol e mar, que Recife tem, Fortaleza tem, João Pessoa está num momento muito pujante do seu turismo, ou seja, o Rio Grande do Norte não se prepara para entrar nessa concorrência do turismo, como o professor Geraldo falou, de forma mais atrativa e atraente. Sob um outro aspecto, o turista vai onde lhe levam. E hoje o nosso aeroporto internacional de São Gonçalo do Amarante, ele se coloca com uma limitação de voos muito grandes. A gente imaginou um aeroporto com o hub da Latam. O hub da Latam não veio. A Latam terminou 2017 acumulando um prejuízo de 600 milhões de reais. O hub da Latam não veio nem para o Rio Grande do Norte, nem para o Ceará, nem para Pernambuco. Mas o hub da Gol silenciosamente chegou no Aeroporto Internacional Pinto Martins em Fortaleza. O hub da Azul chegou silenciosamente e está funcionando no Aeroporto dos Guararapes, em Recife. Ou seja, a gente tem uma vocação turística, mas a gente não consegue sair do sol e mar, embora tenhamos uma vocação muito forte para o turismo religioso. Quarta-feira a gente vai comemorar a data da beatificação dos mártires de Cunhaú e Uruaçu. São os primeiros mártires santos brasileiros. E a gente não consegue impulsionar isso para o turismo religioso. A gente tem um celeiro para interiorizar o turismo no Seridó, sobretudo, muito grande, com a própria Mina Brejuí, na cidade de Currais Novos. E a gente não consegue trazer o turista que chega a Natal, levá-lo para o Seridó, levá-lo para a cidade de Mossoró, levá-lo para o Agreste, quando nós temos potenciais. Ou seja, nessa questão, ainda sobre o desenvolvimento do Rio Grande do Norte, como alavancar, nós temos potenciais, mas não encontramos instrumentos que possam explorar esses potenciais. O turismo, 15%, é muito singelo. E ainda, considerando que esse turismo está sendo frontalmente atacado, eu concordo com o professor Geraldo Magela, pela insegurança que está posta. O turista vai para onde ele tem tranquilidade. O turista não vai para onde já passa, estamos hoje em outubro, já estamos nos aproximando dos 2.500 assassinatos no ano. São dados. É preocupante demais, Ana. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você pode aproveitar esse tempo para enviar a sua pergunta para a nossa fanpage Grandes Temas no Facebook ou pelo nosso WhatsApp para o número 99193 6032. Até daqui a pouco.